Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes lideranças religiosas e vamos conhecer uma liderança hoje que vem lá da Índia. Mas antes disso, mando um abraço para o nosso professor de Libras, professor Ari Tiago, e a Ellen, que está aqui no som, e a todos os professores e estudantes do ensino religioso. Um forte abraço aqui de Pernambuco. Lembrem-se, mas qual será a personalidade de hoje? Como há na tela, nós encontramos Gandhi. Lembrar o indiano Gandhi, nós vamos conhecer a sua luta pacífica e é assim, e trago para vocês, para iniciar, uma reflexão, um pensamento de Gandhi. Vamos ver? Aqui na reflexão nós temos as religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Isso é uma pergunta de Gandhi, Mahatma Gandhi. Lembrar que o nome Mahatma significa grande alma, e é isso aí, essa liderança religiosa que veio lá da Índia. Vamos conhecer um pouco sobre a sua biografia e a sua luta de vida, o seu ideal de vida. Vamos adiante. Trago para vocês na tela a fotografia icônica de Mahatma Gandhi, lembrando sempre, líder pacifista indiano. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esta figura e lembrando sempre que o nosso componente busca o quê? A pluralidade, o respeito, a cidadania, conhecer as várias tradições religiosas. E como eu já falei no início, essa personalidade que veio lá da Índia, conhecer as diversas tradições religiosas. Vamos adiante. Trago para vocês um pouco da biografia desse indiano líder pacifista. Vejam só, na tela nós temos, ele nasceu em 1869 e morreu em 48. Foi um líder pacifista indiano, principal personalidade da independência da Índia, então colônia britânica, ganhou destaque na luta contra os ingleses por meio de seu projeto de não violência. Além de sua luta pela independência da Índia, também ficou conhecido por seus pensamentos e sua filosofia. Recorria a jejuns, marcha e a desobediência civil, ou seja, estimulava o não pagamento dos impostos e o boicote aos produtos ingleses. Tudo isso, minha gente, em prol de quê? Da independência da Índia, do seu país. Veja só, vamos conhecer essa personalidade que lutou, que teve o seu ideal, certo? Contra a dominação inglesa estrangeira ao seu país. E lembrar que tudo isso de forma pacífica, por isso que ganhou o título de Mahatma, a grande alma, Mahatma Gandhi. Então, nesse slide, nós vimos o quê? O seu nome, certo? A data de seu nascimento, a data do seu falecimento, e vimos o quê? Um pouco do seu ideal, a independência do seu país, a luta pela identidade de seu país, pela independência. Vamos ver aqui, olhem só essa curiosidade. Você sabia? Acompanhe comigo. O domínio britânico na Índia teve início em 1858, quando a Companhia Britânica das Índias Orientais passou a pertencer à coroa da Inglaterra. Essa soberania durou até o ano de 1947. Durante o Império Colonial Britânico, o território da Índia foi considerado uma das principais riquezas do Reino Unido. Então, veja só, é dentro desse contexto que Gandhi nasceu. Justamente ele viu o seu país, certo, ser dominado por um país estrangeiro. É por isso que vem a luta, a identidade, a não violência. É importante salientar isso, a não violência. E trago para vocês uma fotografia que está mostrando justamente, vejam só aqui, os britânicos, ingleses,
Na Índia, nós vimos também aí no fundo que um cidadão indiano. Então, a dominação britânica na Índia. Dentro dessa questão, as rivalidades. Vamos ver, acompanhem comigo. As rivalidades entre hindus e muçulmanos retardaram o processo de independência. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Gandhi voltou à luta pela retirada imediata dos britânicos do seu país. Só em 47, os ingleses reconheceram a independência da Índia. Nesse slide, nós podemos ver que o que retardou a unificação, a luta contra o domínio estrangeiro, foi a rivalidade interna na Índia entre hindus, aqueles que professam o hinduísmo, e os muçulmanos. Essa rivalidade atrapalhou um pouco a luta da resistência contra o domínio estrangeiro. Lembrando sempre que Gandhi pregava o quê? A não violência. Aqui na tela trago para vocês uma fotografia de Mahatma Gandhi, ainda jovem, certo? E vamos adiante. Aqui nós temos uma reflexão. Vejam só, o seu nome, olha o nome dele completo, certo? Chamado de Gandhi, nasceu no dia 2 de outubro de 1869, na Índia Ocidental, hoje estado de Gujarata. Seu pai era o primeiro-ministro do minúsculo principado e a mãe era uma devota Vaishnava. Então veja só, essa reflexão que eu trago para vocês é justamente o seguinte: vejam que ele nasceu, certo? Ele tem a sua origem numa Índia dominada e ele justamente lutou de forma pacífica contra a dominação estrangeira, a busca pela identidade de seu país. Trago para vocês uma foto dele aos 7 anos de idade. Olhem só, Gandhi aos 7 anos de idade. Vejam só, eu falei a não violência. O que seria essa não violência? Sua família pertencia à casta. Lembrar que a Índia, certo? E é dividida a sociedade em castas sociais. Então a família dele pertencia à casta dos comerciantes. Por Bania, foi criado sob a crença no deus hindu Vishnu, que tem como preceito a não violência. Então já dá para entender que desde criança Gandhi pregava o quê? A não violência. E ele, a questão do casamento. Como era costume, Gandhi teve um casamento arranjado aos 13 anos de idade, certo? A esposa dele, Kasturban, nessa época, a Índia estava sob o domínio britânico. Foi para Londres estudar Direito. Ele formou-se em Direito em 1891. Voltou ao seu país para exercer a profissão. E é justamente quando ele começa a observar a consciência de ver o seu país dominado pelo estrangeiro, certo? Olha a esposa dele, Kasturban, certo? A esposa de Gandhi. Olhem só a foto. Kasturban juntou-se ao marido num protesto político. Prestem bem atenção. Entre 4 a 14, 1914, foi ativa no estabelecimento Fênix, próximo de Durban. Durante um protesto em 1913, pelas condições de trabalho dos indianos na África do Sul, a esposa foi presa e sentenciada a 3 meses de trabalho duro na prisão. Mais tarde, na Índia, ficou várias vezes no lugar do marido, enquanto este esteve preso. Então a esposa dele também foi uma ativa pacifista lá na Índia. E ainda mais trago sobre a questão da esposa. Em 1915, quando Gandhi retornou à Índia, Kasturban, a esposa, o acompanhou. Ela ensinou a higiene, a disciplina, a leitura e a escrita às mulheres e às crianças. Sofreu de bronquite crônica que quase evoluiu para uma pneumonia. Ela morreu na prisão de um ataque cardíaco severo em 44. Então veja, esse conhecimento, essa curiosidade que tanto Gandhi quanto a esposa dele lutaram por essa questão da igualdade, a luta identitária, certo? Lá na Índia e contra, justamente que nós vimos, contra a questão da dominação estrangeira. Vejam só, a questão pacifista. Voltando a pacifista.
Em 1893, Mahatma Gandhi foi morar na África do Sul, olhem só, à época também colônia britânica, onde sentiu pessoalmente os efeitos da discriminação contra os hindus. Em 1893, iniciou a política de resistência pacifista em um protesto contra os maus tratos sofridos pela população hindu. Então ele percebeu, preste bem atenção, havia rivalidade religiosa em sua região. Então é importante lembrar que justamente ele se torna um pacifista quando ele vê essa questão da discriminação. Então ele percebeu que o caminho é a luta não violência. Essa luta que fala é não calar-se, é resistir contra uma dominação. Então vejam só, porque ele é um nome importante a ser estudado. Que tal você, estudante, em sua sala de aula, com o seu professor, pesquisar mais um pouco sobre a figura, esse indiano? Voltando aqui à tela, nós temos, em 1894, fundou uma seção do Partido do Congresso Indiano, destinada a lutar pelos direitos do seu povo. Em 1904, Gandhi começou a editar o jornal Opinião Indiana. Você pode chegar para mim e dizer, mas professor, por que essa questão dessa fama tão grande de Gandhi? Por que essa exaltação a ele? Porque veja só, ele é um cidadão que nasceu, viveu numa Índia dominada, num país dominado. Ele luta contra essa dominação de uma forma da não violência. Gravem bem, a não violência. Nessa época, além de textos religiosos hindus, Gandhi leu os evangelhos, o Corão, que é do islamismo, e obras de outros grandes mestres da literatura, as bases de sua desobediência civil. Mas lembrando sempre que essa desobediência civil que eu estou falando, que Gandhi pregava, era tudo em cima da não violência. Então vejam, quando ele lê a Bíblia dos cristãos e o Corão, ou Alcorão, certo? Está mostrando que ele teve uma preocupação do conhecer, certo? E é isso que o nosso componente busca, que você, estudante, tenha tolerância, o respeito às diversas tradições religiosas. Ainda nós temos, em 1908, escreveu Autonomia Indiana, em que ele coloca em discussão os valores da civilização ocidental. E em 14, retornou ao seu país e começou a difundir suas ideias. Aqui trago para vocês a publicação de Gandhi, olhem aí a fotografia de Gandhi, Mahatma, a grande alma. E lembrar uma questão importante sobre a independência da Índia. Vamos ver? Terminada a Primeira Guerra Mundial, a burguesia na Índia desenvolveu forte movimento nacionalista, formando o Partido do Congresso Nacional Indiano, tendo entre outros líderes o próprio Gandhi. O programa pregava a independência total da Índia, uma confederação democrática, a igualdade política para todas as raças, religiões e classes, as reformas socioeconômicas e administrativas e a modernização do Estado. Então ele tinha um sonho, e esse sonho era justamente ver o seu país, no caso unificado, o seu país de modo pacífico e independente. E aqui trago para vocês, olha aí, Gandhi como pacifista, olha as roupas aí, quando ele está assumindo, ele é um indiano, está justamente o que? Numa luta da não violência, a marcha de uma não violência. Mas ainda sobre a independência, destacou-se como principal personagem dessa luta. E ele recorria às marchas e à desobediência civil e ao boicote aos produtos ingleses. Lembrar, reforçar que por que produtos ingleses? Porque era justamente o país que dominava a Índia. E aqui nós temos a prisão, ele foi preso, certo, algumas vezes, justamente por essa desobediência. Em 1922, uma greve contra o aumento de impostos reuniu uma multidão que queima um posto policial e Gandhi é detido, julgado e condenado a 6 anos de prisão. Libertado em 24, abandonou
abandonou por alguns anos a atividade política ostensiva e em 30 organizou e liderou a célebre Marcha para o Mar, quando milhares de pessoas andaram mais de 320 quilômetros para protestar contra impostos. Então vejam só, tudo isso é a luta dele. E aqui eu tenho a greve de fome. Em 32, sua greve de fome chama a atenção do mundo inteiro. Então, justamente a greve, a luta de Gandhi, esse sonho, esse ideal dele, do seu povo, em ver seu país, uma Índia justamente o quê? Livre, uma Índia liberta, uma Índia pacífica. E ele foi preso novamente. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Gandhi voltou, certo, à luta pela retirada imediata dos britânicos do seu país. Em 42, foi preso novamente. Por fim, em 47, os ingleses reconheceram a independência da Índia, contudo, mantendo seu interesse econômico, seus interesses econômicos. Então vejam só, a independência veio a partir dessa resistência, dessa luta, desse ideal, um nome forte a ser estudado, não é isso? Mas mesmo assim, houve um território dividido. Vamos ver, logo após a independência, Gandhi procurou evitar a luta entre hindus e muçulmanos, mas seus esforços de nada adiantaram. Em Calcutá, as lutas deixaram um saldo de 6.000 mortos, ou seja, essa luta pela intolerância que hindus e muçulmanos, certo, não se aceitavam. Então, nesse caso aqui, nós temos que houve uma luta e a Índia foi dividida por questões de critérios religiosos. E vejam só, a Índia de maioria hindu, governada pelo primeiro-ministro, certo? E o Paquistão, de maioria muçulmana. Olhem aí a divisão, certo? Paquistão e Índia, uma Índia dividida. E aqui nós temos várias migrações. Prestem bem atenção, essa divisão gerou uma violenta migração de hindus e muçulmanos que tiveram que sair de suas terras, dos seus locais, justamente pela intolerância do outro lado. E era isso justamente que Mahatma Gandhi lutava contra, a intolerância. E aqui trago para vocês os pensamentos de Gandhi. Vamos conhecer algum? A atividade política de Mahatma Gandhi esteve sempre ligada ao seu pensamento filosófico de não violência, o único caminho para conquistar a igualdade. Opor a violência só aumenta o mal. Para ele, a libertação da alma humana em relação à servidão terrestre só pode ser alcançada através de uma disciplina diária, uma rigorosa meditação, jejuns e orações que conduz um completo domínio dos sentidos. E lembrar que seu nome é conhecido em todo o mundo. E trago aqui as frases, já que falamos do pensamento, olha as frases dele, algumas frases de impacto. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia, certo? O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo daqueles que são fortes. E é isso aí que nós terminamos a nossa aula, justamente essa conversa gostosa, conhecendo um pouco dessa figura religiosa que Mahatma Gandhi, lembrar que aqui no nosso componente nós vamos trabalhar mostrando certas figuras. Infelizmente não podemos ver todas, mas um grupo, certo, de figuras, líderes religiosos que tem muito a nos ensinar. Esse muito a nos ensinar, hoje nós temos a figura de Gandhi. Vimos Gandhi e a questão da não violência. Então é isso. Por hoje é só. Um forte abraço a todos.